Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho hoje está em Lucas 12, os versículos 57 ao 59. E aqui Jesus fala: Por que vocês não julgam também por vocês mesmos o que é justo? E quando vocês estiverem caminhando com o adversário em direção ao magistrado, façam tudo o que estiver ao seu alcance para se reconciliarem com ele. Isso para que ele não os conduza ao juiz, o juiz os entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça os coloque no cárcere, na prisão. E eu asseguro a vocês que vocês não sairão da prisão enquanto não pagarem até o último centavo devido. E esse trechinho aqui está na sequência daquela famosa passagem onde Jesus diz que não veio trazer paz, mas sim divisão a essa terra aqui. E quando nós vemos tudo que vem sido aqui colocado no texto, né, tudo como a conversa que discorre, Jesus está falando à multidão, nós vemos ele dizer que as pessoas ali sabem falar quando vai chover, quando vai fazer calor, é aquele conhecimento popular, né? Sabem, então falar das coisas, prever o que vai acontecer. E aí ele entra no 57 dizendo isso, né? Ou melhor, até no 56 ele fala como vocês conseguem enxergar essas coisas, mas não conseguem ter noção dos sinais que estão sendo feitos agora, no tempo presente. Aí ele estava falando da sua manifestação, né? Como as pessoas conseguiam prever coisas básicas, como está com uma nuvem preta no céu, vai chover, e não conseguiam enxergar que ele, com os poderes que ele demonstrava ter, práticos, né? Os poderes que ele demonstrava de fato ali, que ele tinha, que só poderiam ser dados por Deus, a alguém, né? Dados a alguém por Deus. E ele coloca no 57, porque vocês também não conseguem enxergar o que é justo. Vocês não julgam de maneira justa o que vocês estão vendo. E aí ele fala todo esse trecho aqui, essa passagem que a gente acabou de ler. Ele diz: quando vocês estiverem caminhando com o seu adversário em direção ao magistrado, né, façam tudo o que estiver ao alcance para se reconciliar com ele, para que ele não os conduza ao juiz e o juiz os entregue ao oficial de justiça e o oficial de justiça os coloque na prisão. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui nessa passagem que nós podemos aplicar para nós? Nós estamos em constante conflito com a nossa natureza humana, como nós inclusive estávamos falando ontem, né, no Evangelho, agora do dia 17, né, Evangelho de ontem. E nós estamos sempre nesse conflito com a nossa natureza humana, enfim, pecaminosa, que nós sabemos, e nós devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance para que haja reconciliação com Cristo, reconciliação com o Espírito Santo. Então, nós sempre precisamos pedir perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, mesmo quando nós não nos lembramos de nada, mesmo quando nós não temos nada, enfim, espantoso na nossa vida, né? Que a gente fale, puxa, isso tem me incomodado muito. Inclusive nas nossas orações nós precisamos sempre ter esse costume. Toda vez que formos orar, orarmos pedindo perdão pelos nossos pecados, porque nós precisamos estar em constante reconciliação com Cristo. E, enfim, essa passagem aqui também é muito usada para se falar sobre as questões seculares, né? Então você vai entrar em litígio com alguém num tribunal, procure antes, né, busque a paz. O que é buscar a paz, né, por cristão? Não é ser um povo apático, que permite, por exemplo, uma invasão muçulmana e a tomada, né, da sociedade por uma outra religião, como aconteceu na Idade Média, né? E aí os cruzados foram e lutaram contra isso. Então, uma coisa que esse texto não quer dizer é que sejamos apáticos. Por exemplo, na época das cruzadas,
os mouros, os muçulmanos, queriam impor a sua civilização, seja de maneira armada, seja de maneira cultural, através da ocupação de espaços ali, de territórios cristãos, e algo precisou ser feito, e aí inclusive um conflito bélico armado, para que a civilização cristã não fosse suplantada ali, não fosse, enfim, arrancada dali. Não havia outra maneira. Mas nós devemos evitar a todo custo o litígio, né? Porque o tribunal humano, ele é julgado por uma pessoa, como está escrito aqui, o magistrado, o oficial de justiça, etc. E por mais que a lei seja bem feita e o juiz seja bem intencionado, etc., e o tribunal seja justo, nós sabemos que o ser humano é injusto por natureza, né? Mesmo quando não quer praticar a injustiça, muitas vezes acaba caindo, né? A coisa acaba acontecendo de uma maneira que não é 100% justa ou que não é 100% satisfatória, embora justa perante a lei, não é uma resolução satisfatória, né? Então, nesse contexto que nós devemos procurar evitar. É claro que existem situações que, enfim, isso não é possível. Mas, como Cristo diz aqui, que nós procuremos, antes de chegar a um ponto como esse, a paz. Procuremos um acerto, para que não caiamos na mão do juiz humano, que não é como o juiz divino, 100% justo. E aqui a gente une uma coisa a outra. Quando nós falamos a respeito da vida após a morte, do nosso julgamento, nós estamos falando de Deus, que é plenamente justo. Então, todos os dias que nós nos lembremos em nossas orações de pedir perdão pelos nossos pecados, porque mesmo quando nós não percebemos, não é um erro gritante para nós estamos pecando. Então, nós precisamos ter essa noção, precisamos ter essa consciência de sempre que nós fizermos nossas orações, as pessoas, enfim, às vezes acostumam a só pedir, né? Pede por saúde, pede pelo parente, pede por conversão, pede por isso, pede por aquilo, mas começarmos e nos atentarmos a pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas injustiças para com Deus, que é um justo juiz, e sendo plenamente justo, saberá nos perdoar na medida em que nós precisarmos. E quanto às questões humanas, que nós procuremos resolver as coisas de maneira a não depender de uma outra pessoa que não é como Deus. É impossível ser como Deus, não será plenamente justo. Então aqui nós temos a união aí das duas aplicações que nós fazemos hoje desse texto para a nossa vida. Então lembre-se sempre, em suas orações, de pedir perdão pelos seus pecados, porque o justo juiz, ele há de considerar a sua causa, ele há de perdoar você. Deus é amor, Deus é justiça, por isso mesmo ele age em amor. Deus abençoe você, até amanhã.